é simplesmente você fazer alguma coisa que desagrada a Deus. A gente fala sempre para as crianças o seguinte: o que é o pecado? As crianças dizem: pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. E é totalmente isso. Está totalmente certo. O pecado é algo que não agrada a Deus. Acima de tudo, o pecado é algo que não glorifica a Deus. Davi, o salmista Davi, diz o seguinte: contra ti somente pequei. Ele entendia que o pecado dele era principalmente, somente, ele ainda usa a palavra somente, contra Deus. Contra Deus. O pecado, meus irmãos, minhas irmãs, é algo que desagrada a Deus. É uma afronta a Deus. É uma afronta à glória de Deus. Todas as vezes que pensamos, que fazemos ou que falamos algo que é pecado, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos afrontando a glória de Deus. Nós estamos deixando de glorificar a Deus. E nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. A gente só é feito para isso. Nossa função principal é glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E quando a gente deixa de glorificar a Deus, nós estamos pecando. Pecado é quando nós não glorificamos a Deus. Quando nós desagradamos o que é da vontade dEle. Quando nós não fazemos a vontade de Deus. Então isso é pecado. Mas que a gente tem que pensar: poxa, isso é pecado ou não? Isso aqui eu tenho que fazer ou não? Como crente, isso glorifica a Deus ou não? Aí a gente vai entrando para refletir. O que a Bíblia quer dizer aqui é que há coisas nas Escrituras que não são claras, que por mais que nós estamos vivendo à luz delas, não existia, por exemplo, na época. Tem coisas que, por exemplo, a Bíblia não fala exatamente daquilo. Tem coisas que a Bíblia se cala. A maior atitude de um cristão em relação a querer obedecer a Deus é seguir a palavra dele. Mas existem coisas que não está claro aqui na Bíblia. E a gente tem que refletir de acordo com a Bíblia. Então, Paulo está falando aqui que tem gente que come para o Senhor e tem gente que não, que deixa de comer, mas também deixa de comer para o Senhor. Existe uma compreensão aqui que Paulo está querendo dar para nós, para a igreja. É que se o irmão quer se abster das coisas, se o irmão quiser, eu prefiro não comer carne, e eu faço isso para Deus. E a Bíblia está louvando essa atitude desse irmão. Mas também, tem pessoas que conhecem um pouquinho mais a liberdade cristã e vê: não, isso aqui foi criado por Deus. Isso aqui não há problema com isso, porque não tira a glória de Deus, porque eu não desagrado a Deus, porque eu não desagrado meu irmão, eu não desagrado a mim mesmo. Eu vou usar também para a glória de Deus. Eu vou também fazer isso para a glória de Deus. Não julgue o seu irmão porque ele não come. E também está falando: não julgue o seu irmão porque ele come. A Bíblia está dizendo o seguinte: mostre o amor. Paulo sabe que nada é impuro em si mesmo, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Isso quer dizer que o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, isso você pode colocar na sua cabeça e nunca mais esquecer, que o pecado não está nas coisas. O pecado está em nós. Está naquilo que nós fazemos e naquilo que nós pensamos. O pecado não está no carro. O carro pode ou não ser pecado. Não adianta você perguntar: Richardson, dirigir é pecado ou não? Eu não posso dar uma resposta assim. Bem, peraí. Para que você vai dirigir? Você vai dirigir para ir para o bar? Ou
você vai dirigir embriagado? Ou você vai dirigir sem carteira? O pecado não está nas coisas. O pecado está no nosso coração. Eu estou levando a igreja a pensar que nós não devemos colocar o nosso cristianismo em pode, não pode. O nosso cristianismo tem que estar em eu agrado a Deus ou não agrado a Deus. A gente tem que refletir naquilo que a gente faz. A gente tem que entender por que as coisas são pecado. Aquilo glorifica a Deus? Não glorifica a Deus. Então eu não faço. Tudo que aquele que não crê em Jesus faz é pecado, porque ele não está fazendo com fé em Cristo, ele não está fazendo querendo glorificar a Deus. A gente faz as nossas atitudes boas e acha que porque é boa, glorifica a Deus. Eu posso vir, pregar, louvar, fazer o que eu quiser, se eu não estiver querendo glorificar a Deus. E isso quer dizer, se eu não estiver fazendo com fé, eu estou pecando. Tudo que não é fé em Cristo é pecado. Tudo. Deus, amanhã eu quero te glorificar mais do que hoje. Deus, me faz te glorificar dia após dia. E é por isso que a Bíblia diz que o cristão tem que viver de fé em fé e de glória em glória. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que você não glorifica a Deus, você está pecando. É algo contra Deus. Você pode servir a Deus da maior forma possível. Se a sua motivação não for glorificar a Deus, você está pecando. Minha motivação não deve ser querer ser 100%, querer ser o perfeito. Minha motivação não deve ser querer mostrar para os outros. Minha motivação não deve ser querer mostrar serviço. Minha motivação não deve ser eu mesmo. Minha motivação não deve ser o outro, mas simplesmente glorificar a Deus. Unicamente glorificar a Deus.